simples, é rápido, nós vamos conversar uns 10 minutos, mas é um tema difícil de colocar em prática. Para todos nós, não tem quem ache isso fácil. Amai os vossos inimigos. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Estão me ouvindo bem? Se não estiverem me ouvindo, façam um sinal com a mão, a gente procura mexer no som, tá? Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? E se apenas os vossos irmãos saudais, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem ocultando os valores? Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, pagando o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio máximo da caridade cristã, amar os nossos inimigos talvez seja a expressão mais sublime dessa forma de amor, e a expressão mais difícil de realizar essa forma de caridade. Amar os nossos inimigos, em primeiro lugar, é um sinal de vitória sobre o nosso egoísmo e sobre o nosso orgulho. Quando a gente fala amar os nossos inimigos, a gente tem em mente o seguinte: amar aqui não tem o sentido que normalmente se emprega nessa palavra. Quando Jesus nos convidou a amar os nossos inimigos, ele não pretendeu jamais que nós tivéssemos pelos nossos inimigos o mesmo sentimento genuíno, fraterno, de amor, de confiança, de amizade, que nós temos pelos nossos amigos. Esse sentimento pressupõe confiança, e a gente não consegue ter confiança numa pessoa que a gente sabe que nos deseja o mal. Então, partindo do pressuposto que quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, ele não pretende que nós tenhamos, pelos nossos desafetos, aqueles que nos querem mal, o mesmo sentimento de amor, de fraternidade, de ternura que nós temos por outros que nos querem bem. E a explicação para isso é muito simples. Quando a gente se aproxima de quem nós sabemos que não gosta de nós, a gente não se sente bem, a gente fica desconfortável, a gente fica meio angustiado, parece que o fôlego fica curto, o coração fica apertado, a cabeça fica pesada, a gente quer logo sair de perto da pessoa. Ao contrário, quando a gente encontra alguém que a gente sabe que gosta da gente, que torce pela gente, a gente tem um sentimento de expansão. Parece que o coração aumenta, a gente tem uma alegria incontida em estar com a pessoa, uma satisfação muito grande. Mas por quê? Porque os nossos sentimentos, a nossa mente, ela emite fluidos. O pensamento malévolo, o pensamento de quem deseja o mal, é uma vibração pesada. E o pensamento benévolo, o pensamento de quem deseja o bem, de quem faz o bem, traz
uma sensação, uma fluidez muito leve, um fluido muito bom, muito agradável. Isso é físico, isso não é espiritual. O pensamento transmite energia, e essa energia é transmitida através de fluidos. E esses fluidos nos atingem de acordo com a vibração de quem os emite. Então, não seria possível, ainda que nós quiséssemos ter amor fraternal por quem nos deseja o mal, da mesma forma como nós temos por quem nos deseja o bem, porque fisicamente os fluidos se repetem. Não existe sintonia. Vocês nunca encontraram ninguém que vocês não se sentem bem perto da pessoa, falando, o santo não bate com o santo do fulano. É isso. As pessoas vibram em sintonias diferentes. Elas emitem energias diferentes. E as energias, quando elas interagem, elas entram em choque. Se não são energias afinadas, se não são pensamentos afinados, né? Divaldo Pereira Franco tem uma passagem no livro dele, da Joana de Ângeles, que nos ensina que todo mundo tem inimigos. Jesus teve inimigos, Jesus não fez mal para ninguém. O importante é nós não sermos inimigos de ninguém. Nós não podemos comandar o próximo para determinar que tipo de sentimento ele deve ter em relação a gente, que tipo de fluido ele vai emanar para a gente. Mas nós somos senhores do nosso pensamento, do nosso sentimento e da forma como nós vamos deixar aquilo nos afetar e da forma como nós vamos reagir. Então, voltando ao raciocínio, quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, Ele não pretendeu que nós amássemos os inimigos como amamos os amigos, até porque fisicamente isso seria impossível. Mas Ele quis que nós agíssemos de forma diferente com aquele que nos quer o mal. Ele quis que nós pagássemos o mal com o bem. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem ter desejo de vingança contra eles. Então é não querer ir lá fora quando alguém nos trata mal, porque isso é sinal de orgulho. E orgulho é o contrário da humildade. E a humildade é a virtude que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus. Na verdade, é uma briga conosco mesmo, para a gente vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. É perdoar quando alguém nos ofende, sem condições. É não pôr obstáculo à reconciliação. Se aquele que nos ofendeu, nos fez mal no passado, se arrepender com sinceridade e vier pedir perdão. É desejar o bem, mesmo quando nos fazem mal. É ficar feliz, isso aqui é difícil, é ficar feliz, ao invés de ficar triste, com o bem que se advém para quem nos fez o mal. É socorrer aquele que nos faz o mal, se precisar e nós tivermos oportunidade. É nos abstermos por palavra, por atos, de tudo aquilo que possa prejudicar quem nos faz o mal. É retribuir o mal com o bem. Vamos deixar mais difícil, sem a intenção de brigar. Muitas vezes nós podemos retribuir o mal com o bem, com a intenção de mostrar que nós somos melhores do que aquele que nos fez o mal. Aí quem está falando não é a nossa caridade cristã, é o nosso orgulho, é a vontade de aparecer, de querer se sobrepor ao outro.
Esse tipo de pagar o mal com o bem não tem valor. Não é isso que Jesus espera de nós. Quem assim proceder, e eu falei no começo que é difícil, vai atender o mandamento: amai os vossos inimigos. O espírita ainda deve amar os seus inimigos por um motivo a mais. O Espiritismo trouxe a nós o esclarecimento de que a morte não existe, que todos nós sobrevivemos à morte física, porque nós não somos esse corpo de matéria que nós ocupamos hoje. Nós somos espíritos imortais, mergulhados transitoriamente no mundo material, mas que nós retornaremos depois ao mundo espiritual, que é onde nós viemos, que é a verdadeira pátria de todos nós. Então, as pessoas, quando receberam a revelação do Espiritismo, na segunda metade do século XIX, elas acreditavam que com a morte acabava tudo. Então valia a pena me vingar do inimigo, porque eu ia dar fim da vida dele, ia ficar livre daquele terror, daquele empecilho para a minha felicidade. Mas não é assim. O espírita sabe que o espírito sobrevive à matéria, e ele sobrevive com o mesmo sentimento e a mesma característica que ele tinha enquanto estava encarnado. Aquele que não gosta de nós, ele vai continuar não gostando de nós depois que ele morrer. Ele vai continuar tentando nos prejudicar depois que ele morrer. Mas se ele perceber que eu tenho um desejo sincero de retribuir o mal que ele me fez a vida toda com o bem, ele vai ser tocado por isso. E nós podemos fazer a chave da mudança do comportamento dele, que por sua vez vai levá-lo à evolução também. O Espiritismo ensina a todos nós que o mal não existe. Por pior que seja a pessoa, por mais maldade que ela pratique, o mal é apenas uma condição transitória de um espírito ignorante. E não tenham dúvida que todos nós já fomos ignorantes o suficiente para fazer o mal para muita gente. Por isso que todos nós estamos aqui ainda, passando pela matéria, para tentar nos melhorar, encarnação após encarnação. Quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, Ele nos faz ver que nós não somos melhores do que aqueles que nos fazem mal, porque nós já fizemos o mal também. Mas hoje temos a consciência de que pagar o mal com o bem faz com que todos evoluam, que todos progridem, porque é a prática da caridade, do amor desinteressado. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Essa é a lei da fraternidade universal. O convite que se faz, então, é que nós, ao invés de julgar aquele que nos faz o mal e procurar nos vingar, nós nos inspiremos no modelo de Jesus, que foi tão judiado, tão caluniado, sem dever nada a ninguém, sem ter feito mal a ninguém. Se nós que somos cheios de falhas, de defeitos, ficamos indignados quando alguém nos trata mal e queremos ir afora, imagina Jesus, se quisesse ir afora pelo mal que fizeram a ele sem dever nada. O exemplo que ele nos deu foi de perdão e de amor. Aí está a expressão maior do exemplo que Jesus deixou: amai os vossos inimigos. O convite que fica então é que nós nos inspiremos no modelo de Cristo, para que possamos também receber a luz dele e evoluir um pouquinho mais. Eu agradeço a atenção de todos. Vamos nos preparar para o passe. Muito obrigado.